fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão Eli Soriano é a seguinte: por que as profecias e revelações despertam muito mais interesse do que a palavra de Deus? Porque hoje a gente vê que isso está chamando muita atenção das pessoas, né? Aí eu gostaria de ter um esclarecimento assim do irmão Eli Soriano, porque eu sempre venho assistindo ele e gostei muito das explicações dele. Do not believe in prophecies being uttered by person. Mas, irmão, não acredite em profecias sendo expressas, sendo anunciadas pelas pessoas. The prophecy in the New Testament, Porque profecia no Novo Testamento, the word prophecy, a palavra profecia, does not mean that they will foretell future events. não significa que eles vão predizer eventos futuros. Prophecy that is being mentioned by the Apostle Paul Profecia, que está sendo mencionada pelo apóstolo Paulo, is simply to preach the word of God. é simplesmente pregar a palavra de Deus. Vamos a ler 14:3, 1 Coríntios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é para eventos futuros. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não para dizer eventos que vai acontecer. The prophecy that were made during the time of the prophets of the Old Testament As profecias que foram feitas pelos profetas no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, speaks of things that is to come falam de coisas por vir, until the end. até o fim. That's why we do not need to acrescentar mais É por isso que não precisamos acrescentar mais profecias escritas na Bíblia. All the prophecies that are going to happen until the end todas as profecias que acontecerão até o fim was already pronounced by God to the prophets of the Old Testament. já foram ditas por Deus aos seus profetas no Antigo Testamento. Vamos ler 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus tem poder para anunciar o fim. That's why in the Bible, even in the start of the Israelites as a nation, the appointed prophets of God in Israel were instructed by God to write their prophecies, and those prophecies concern things until the time of the end. É por isso que, mesmo já no início, os israelitas como nação, como povo de Deus, Deus já apontou os seus profetas, os quais profetizaram das coisas que aconteceriam até o fim, todas as profecias que aconteceriam até o fim do tempo. Vamos a ler. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. What God have said is true, that He is able to announce the end from the beginning. Então, o que Deus disse é verdade, de que Ele pode anunciar o fim do princípio. And one of the things and the signs that we can see on the time of the end is that many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. E uma coisa que nós podemos ver já anteriormente é que muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. So the Bible contains all the things that will happen on this world. Então a Bíblia contém todas as coisas que vão acontecer neste mundo. All prophecies that is to happen is already here. Todas as profecias que vão acontecer já estão nela.
if there is prophecy that is being explained by the Apostle Paul to the first century Christians, E se a profecia que está sendo explicada pelo apóstolo Paulo aos cristãos do primeiro século, it is not concerning foretelling events in the future. não se trata de predizer coisas que vão acontecer no futuro. Vamos, para nós entender que hoy Apóstol Paulo quer dizer, vamos a ler 14:1. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Dons espirituais. One of that is to prophesy. E um destes é profetizar. Sim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede crianças, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em línguas,
e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um, por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. These verses Estes versículos, that were written by the Apostle Paul que foram escritas pelo apóstolo Paulo, distinguishes the importance of speaking in tongues and in prophesying. distinguem a importância de falar em línguas e profetizar. He is trying to emphasize that to prophesy is more better than to speak in tongues. Ele está tentando enfatizar que o profetizar é muito melhor do que o falar em línguas. Porque he that speaks in tongue edifies himself, Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, but he that prophesies edifies the church. mas o que profetiza edifica a igreja. So it is not prophesying regarding things that will happen to a particular person. No. Então não é profetizar coisas que acontecerão a uma pessoa em particular. Prophesying is edifying the church. Profetizar é edificar a igreja. 14:3 dice, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. It is not to tell future events. Não é para dizer eventos futuros. What pastors now are doing Então o que os pastores agora estão fazendo is that they are acting like a prophet and saying, oh, you will have, tomorrow you are going to have money, tomorrow you have to have a job, etc. That's what they are doing now in Pentecostal church. e eles estão lá como pastores e começam a profetizar, que amanhã você vai receber dinheiro ou você vai arrumar um emprego. Enfim, é isso que esse tipo de atitude que eles estão tendo agora nas igrejas pentecostais. They are telling people what will happen to them. Como se estivessem dizendo às pessoas o que vai acontecer com elas. But most of the time they do not happen. Mas a maior parte do tempo elas não acontecem. See, that is the proof that they are false prophets. E esta é a prova de que são falsos profetas. Prophesying is a gift of God to the church, of the true church, Profetizar é um dom de Deus para a verdadeira igreja, not for everybody. não para todos. That's why if you hear them prophesying that, like I have read one of the emails or one of the letters sent to us. He stopped going to their church because the pastor said that tomorrow you will receive money, tomorrow you will have employment, etc. But it did not happen. That's why he stopped attending the church. Até mesmo isso que realmente acontece. Até mesmo ali um e-mail de uma pessoa que enviou para nós dizendo que parou de ir à igreja, parou de comparecer à sua igreja, porque o pastor lá ficava fazendo essas profecias que eles chamam, dizendo o que vai acontecer, que amanhã você vai receber dinheiro, ou isso ou aquilo, e não acontecia, e por isso parou de ir. Remember, Lembre-se, there are false prophets. existem falsos profetas. If you want genuine prophecy, Se você quer profecia genuína, it is what is written in the Bible. é o que está escrito na Bíblia. If you want to know what will happen Se você quer saber o que vai acontecer, this year, next year, or some other time, in este the ano, ano que vem, ou em algum outro tempo, future, they are all written in the Bible. está tudo escrito na Bíblia. And they are seen by us happening. E essas coisas são vistas acontecendo But por nós. private prophecies that your husband
will find another woman or those are foolish. Mas essas profecias particulares, que o seu marido vai encontrar uma outra mulher, enfim, ou esse tipo de coisa que eles profetizam, isso não é verdade. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.